Ai, gente, vocês estão sempre falando que nas minhas redes sociais eu só comento sobre futebol. Quando é que vai ter conteúdo de vôlei, conteúdo de basquete? E hoje é justamente o esporte da bola laranja que vai estar em pauta aqui no nosso podcast com um convidado bem especial, Ricardo Fischer. Muito boa tarde, olha, Palmeiras. Muito boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui hoje, falando de basquete, mudar um pouco, né? E essa é a primeira pergunta, porque a gente está num país que é futebol. Como que alguém se interessa pelo basquete e decide colocar toda a energia, a carreira e essa construção que tu tem feito nos últimos anos? Bom, primeiro é talento mesmo, né? Eu comecei jogando futebol de salão e não deu muito certo. Comecei como atacante e meu último ano foi goleiro, aos 10 anos. Eu falei, acho que não sirvo muito para isso. Mas realmente, muitas pessoas me perguntam, né? Mães, pais, falam, cara, onde que eu posso encontrar algum lugar para jogar? Porque realmente é difícil. Futebol acho que é uma das coisas mais fáceis. Você tem 2 chinelos, você faz um gol, tá tudo certo. E o basquete é mais complicado. Mas eu falo para todo mundo, vai assistir um jogo de basquete. Uma das coisas mais emocionantes que tem. E aí, provavelmente a pessoa vai se apaixonar e aí vai querer jogar basquete. E para você tinha uma questão também do seu irmão, uma questão familiar. Vocês são os 2 primeiros jogadores da família, o basquete já estava na veia. Como é que é essa história? Meu tio jogou muitos anos, o Dinho, jogava muito bem. E aí meu irmão começou já... Meus pais jogaram vôlei, não profissionalmente, mas jogaram muitos anos pelo colégio. Então, nossa família é de esportistas, né? E, por incrível que pareça, todo mundo pergunta, você começou a jogar basquete por causa do seu irmão? Não, eu sabia jogar basquete por causa do meu irmão sempre me ensinou, mas eu comecei no futebol de salão, mas eu sempre soube jogar. E aí, um dia, eu tava brincando, né, de arremessar, um técnico me viu no clube e falou, pô, menino, você não quer vir fazer um teste aqui? Aí eu falei, tá bom. Aí depois de uns 2 meses, eu falei meu pai que não queria mais futebol, basquete, né? Mas com certeza lá no fundo tinha uma influência um pouco do meu tio e do meu irmão aí. Fischer, nesses últimos anos a gente viveu altos e baixos olhando para o basquete aqui no Brasil, porque a gente teve um pré-ciclo de receber as Olimpíadas, então uma expectativa, investimentos, um outro cenário, depois mudanças econômicas no país de forma geral que acabam impactando no esporte também, derrotas, decepções, levando em consideração a seleção brasileira, ciclos vitoriosos que não voltam também, porque é um passado parece distante desse ciclo vitorioso do basquete, especialmente o masculino também. Como é que você vê essa oscilação toda dentro da modalidade? Bom, é uma pergunta bem complexa, né? A gente tem que ir um pouco a fundo a isso. Acho que são vários fatores. Primeiro, que eu acho que a gente se discute muito no topo da pirâmide, que é o profissional, né? E, na verdade, a gente tem que cuidar da base. Que eu acho que talvez um pouco hoje está começando a mudar um pouco o pensamento sobre isso, né? Então, a gente queria mudar muito o basquete no profissional e a gente estava largando a base. E a nossa base é o futuro. Então, por isso que a Argentina, que fez muito bem isso, tá aí anos à nossa frente. E o outro ponto que eu acho super importante, já dizendo em resultados de Olimpíada, Mundial, Copa América, foi a má administração da confederação, né? Acho que isso não é segredo para ninguém. Hoje a gente está se restabelecendo, ganhando crédito na praça, né? A FIBA está voltando a confiar no Brasil, mas isso leva tempo, né? A gente sabe que o brasileiro é muito imediatista, né, nos resultados, mas a gente sofreu por longos anos de má administração e isso deu os resultados muito ruins, né? E agora a gente está voltando e aí a gente, entre aspas, está sofrendo uma transformação de ciclo de atletas, né? A gente teve atletas 20 anos na seleção com grandes nomes como Alex, Marquinhos, Huertas, Anderson, Nenê. E agora a gente está com um elenco um pouco mais jovem. Então também leva um pouco de tempo para a gente pegar essa química do time. Acho que hoje tem um grande técnico que é o Gustavinho, que está fazendo um bom trabalho, mas vai levar um pouquinho de tempo aí para a gente conseguir voos maiores. E esse fator, assim, olhar para o cenário num todo, como é o Brasil fora, como que olham o basquete brasileiro fora daqui, e o cenário local mesmo, dos times, das equipes, do investimento, faz com que em alguns momentos o jogador de basquete se sinta desmotivado ou desesperançoso e talvez olhe para o mercado fora do país? Hoje,
eu digo sul-americano, o Brasil é o melhor lugar para se jogar. Até então, muitos uruguaios, argentinos estão vindo para cá, para a Liga. Eu digo de fora que eu sofri isso quando eu joguei na Espanha, realmente é a falta de respeito com o brasileiro. Eu já briguei com um monte de pessoas lá, eles realmente acham que a gente... São folgados, não trabalham e... Tem esse rótulo? Muito, muito. Brasileiro, várias vezes ali no meio do treino, um cara falava, tinha que ser brasileiro mesmo, sabe? Então, realmente a gente não tem o seu respeito merecido. Né? Então, claramente, a gente estava numa ascensão muito grande quando veio a pandemia, né? Então, a gente, financeiramente, né, e algumas estruturas dos clubes, a gente deu muitos passos atrás. Muitos passos atrás. Então, a gente depende muito da... É muito difícil você bater numa porta de uma empresa e conseguir que invista no basquete, né? Tá muito atrelado, às vezes, ao futebol também. Muito, então, assim, o que sobra vai para outra modalidade. Exato. E aí, o que ficou, por exemplo, em direitos de transmissões, como depois da pandemia ficou mais barato as coisas, as empresas, as emissoras preferiram contratar um futebol do que investir em passar o basquete, o NBB. Então, assim, é difícil jogar basquete ainda. Tem muitos clubes com estrutura, né? A gente tem hoje, estão em 4, 5 clubes aí muito, muito acima da média financeiramente. Os outros times aí estão todo ano brigando para ver se consegue patrocínio, se não consegue patrocínio, se vai ter continuidade. Então, ainda não é muito estável, né? Mas, infelizmente, é o que temos e temos que trabalhar também para melhorar cada dia. E aí, muito por ter esse entendimento de qual é o cenário, como é que tu vai se desenvolver nesse cenário, tu sempre foi um cara bem empreendedor, um cara que não ficou só no basquete. Como que surge esse Fischer empreendedor, esse Fischer que não tá só esperando o que tá recebendo ali do clube, que tá olhando para um pós-carreira também? Uma coisa boa que eu tive, como eu e meu irmão são 10 anos de idade de diferença, ele é 10 anos mais velho que eu vivenciei muito perto de casa quando ele parou a carreira dele de jogar e um pouco da dificuldade que ele teve para saber o que fazer no pós-carreira, né? Felizmente, ele é um cara que todo basquete gosta, então ele já começou a trabalhar na Liga Nacional, mas ele também estava ali, ao mesmo tempo, pensando, e agora? Acabou, sabe? E é uma coisa que eu nunca quis sofrer isso. Então, já comecei a antecipar, a gente sempre conversou, eu e meu irmão, com os sonhos que a gente tinha de empreender e com experiências que eu tive, joguei com o Alex, joguei com o Marcelinho, joguei com o Giovannone. É um cara que são pessoas que investem muito já fora. Então, a gente já começou a pensar muito antes, né? E as coisas foram acontecendo logo antes da pandemia. A gente tem um restaurante que a gente falou, cara, é uma coisa que a gente gosta, meu irmão ia tocar mais, ele administra muito bem. E no meio da pandemia, a gente viu uma oportunidade de abrir um outro bar. Então, são coisas ali também, né? Invisto dinheiro em alguns fundos, algumas coisas que hoje está muito, muito certo. E, cara, eu realmente tenho alguns projetos fora quando eu parar. Então, é uma coisa que eu me preocupo muito, né? Porque eu não quero parar e, de repente, falar, e agora? O que eu faço? Eu já quero ter, ao longo de uma carreira, quando acabar, já tá entrando em outras coisas. E ainda que não fosse, né, o basquete, porque o atleta, ele tem a variável do corpo, porque tudo pode acontecer. Então, é uma aposentadoria muito cedo. A gente fez entrevista aqui recentemente, e ele falou, eu me aposentei com 35 anos. Que é um jogador de futebol. Então, na idade do jogador de basquete ainda pode ser um pouquinho mais avançado, mas você depende do seu corpo. Então, é tudo uma grande surpresa. O meu outro irmão, filho da minha madrasta, ele é empresário também e ele fala uma coisa. Ele falou, cara, a cada ano que passa, eu tenho mais um ano. Eu ganho um ano de experiência. Você, a cada ano que passa, é menos um ano para você. Né? E uma coisa que eu comecei a pensar muito também em investir foi quando eu tive minhas 2 lesões no joelho. Uma sequência da outra. E eu sei o quanto foi difícil continuar jogando, voltar à elite do basquete. E você começa a entender mais o seu corpo. Você vê o quanto ele sofre numa temporada. Então, esse é um dos motivos também que eu comecei a pensar fora. Eu falei, cara, eu não sei o que vai acontecer se eu tivesse mais uma lesão, sabe? É muito difícil. É muito imprevisível essa vida de atleta. Né? Então, a gente cada vez mais está tentando cuidar mais do corpo, porque a gente eleva muito o nível que poderia levar o corpo.
Então, mas se Deus quiser, ainda tem mais uns 10 anos aí de basquete. E nisso da saúde também tem uma questão da saúde mental, emocional. Toda essa cobrança que tem em cima de um atleta pela performance, o ambiente de pressão, a indecisão de saber onde eu vou na próxima temporada, fico, não fico, como que vai se desenvolver o esporte nos próximos meses. E aí, no resultado, em quadra, tem uma interferência. Com certeza. Eu acho que é um assunto muito pouco falado, né? Eu acho que isso... Os atletas são... As pessoas acham que a gente é super-herói. Que a gente não é ser humano, que a gente não tem uma vida. É simplesmente a gente tem que jogar, performar muito bem, se não é cobrado, e ter que ir para casa descansar. Mas a gente tem uma vida como todo mundo tem. Os mesmos problemas. Os mesmos problemas, as mesmas contas que tem que pagar, sabe? Os mesmos relacionamentos ruins. Então, assim, e esse foi uma temporada, até eu escrevi no meu post do Instagram há uma semana atrás, realmente refletindo essa temporada. E eu sofri muito mentalmente, né? Não foi uns resultados dentro de quadro que a gente queria. Fora eu tive alguns problemas também pessoais. E realmente eu fui buscar ajuda. Faço terapia. E é uma coisa que me ajudou muito para conseguir passar por essa temporada. Porque foi muito difícil. Você aguentar toda a pressão, toda a cobrança, a expectativa das pessoas, né? Você vê os torcedores frustrados, isso é muito ruim. Então, só que ao mesmo tempo você tem que resolver os seus problemas, né? Então, e é muito complicado, é um assunto que a gente deveria falar mais. É muito importante os atletas buscarem ajuda, né? A gente vê... Eu vi uma série do Untold, que é do... Eu esqueci até o nome do cara do jogo contra o Federer, desistiu. Uhum. A gente viu o Gabriel Medina agora com... Tem um que é o peso do ouro, que o Phelps ajudou no roteiro. E aí ele fala que o atleta chega no ápice da sua carreira, ele é medalhista olímpico. E ele nunca mais vive aquela sensação, aquela adrenalina. E aí tudo é muito pequeno. E aí você entra num ciclo de... Meu Deus, eu não vou mais viver aquele sentimento. E se você não consegue chegar próximo daquele sentimento, você entra naquela bolha e as pessoas te cobram o resultado. E tem que estar treinando, e tem que estar bem. É isso. Lá atrás, no documentário do Jordan, ele parou, depois de 3 títulos, ele parou justamente com isso. Ele falou, tá, eu não tenho... Eu vou lá, eu vou ganhar de novo, tá, já ganhei isso. E aí começa a cobrança. Cara, se você joga 2, 3 jogos mal, a torcida... começa a cobrar, o próprio meio do esporte que você tá começa a te cobrar. Ah, será que é o mesmo? Será que... Eu sofri muito com isso, com 2 lesões, né? Se rotula muito. Ah, será que o Fischer consegue jogar ainda? Será que ele tá em alto nível? Ah, mas ele só machuca, sabe? Mas te falavam na cara isso? Não, isso na cara é muito difícil, né? A gente fica sabendo por outros meios, mas é muito cruel o esporte. Então... ainda mais acho que aqui no Brasil vale muito se você tá na ponta, se você tá primeiro, segundo já não vale muito, então se você tá um pouquinho atrás, vale menos ainda, já te esquecem assim, né? Uma hora você só falam de você, outra hora já começa a duvidar, fala, tá, é um jogador bom, mas pô, lesiona muito, né? Pô, não... E é muito do rótulo que a gente coloca também em algumas modalidades aqui. Eu falo, né, brasileiros de forma geral. Por exemplo, o futebol feminino nos seus momentos mais importantes, o rótulo da seleção sempre literalmente amarela, né? Não consegue, chega na final e não consegue vencer. Então, as outras modalidades também. Até o basquete, quando estava nesse momento, no melhor momento, né, a frustração, a decepção. Nas Olimpíadas, esse sentimento reverberou com relação à seleção de basquete também. Acaba estando ali, né? Aí você vai indo bem, você vai deixando ele escondido. De repente acontece alguma coisa, vem toda aquela... eu sabia que o basquete ia amarelar. Nossa, nunca ganha da Argentina, tá vendo? Aí, em vez de ajudar, a gente vai muito pro buraco, sabe? E aí, as empresas param de investir, é um bolo de neve, sabe? E é isso que a gente tem que tentar... Eu digo que eu adoro quebrar paradigmas, e isso é uma das coisas da nossa cultura brasileira. E não falo só de basquete, não. Eu falo de futebol, falo de vôlei. Cara, eu morei na Europa e isso é... Eu joguei num time em Bilbao, que no meu ano não foi tão bem. Mas o ginásio estava lotado, tinha 8.000 pessoas. Valorizavam. Todo jogo. E assim, ali é o nosso trabalho, a gente não tá de maldade. Sabe, a gente tá tentando fazer nosso melhor todo dia. Mas isso não quer dizer que os resultados vão ser positivos muitas vezes.
né? E então as pessoas têm que entender que a gente está ali, é o nosso trabalho, nosso dia a dia, que às vezes a gente não está bem e que os resultados do esporte, um ganha, outro perde, né? Faz parte do esporte. Então as pessoas começarem a entender, em vez de criticar, começar a apoiar, e vai ajudar muito mais os atletas. E colocam muito o atleta como essa máquina, sem sentimento, né? Não, é a profissão dele, então ele não precisa sentir, ele tem que estar preparado emocionalmente para isso. Não, tem que cobrar, e as pessoas vão no ginásio, no estádio, ficam xingando. Ah, que não sei o que, você tem que fazer. Cara, às vezes eu brinco e falo, eu vou lá na tua empresa onde você trabalha, eu fico lá atrás de você te xingando o tempo inteiro. Né? Então é muito fácil. As pessoas realmente acham que a gente é um super-herói, que a gente é uma máquina. Que a gente só tem que descansar, a gente tem que treinar e... Pô, o cara ganha bem. Como é que o cara não tá jogando bem? Sabe? Então... Isso que a gente tem que... Por isso que é tão bom os atletas irem mais em programas e realmente falarem sobre isso. E abertamente. Abertamente, porque acaba, muitas vezes, tem aquelas perguntas, né? Sempre tem aquelas mesmas perguntas, as respostas sempre prontas, e aí acaba que o atleta tá... E às vezes o atleta tem medo de falar, porque eu vejo muito isso, assim, no meu tempo de repórter na rua. O atleta, ele não fala, eu tive um problema com depressão. Ele não dá o nome ao que ele passou. Ou, um princípio de depressão. Ele não fala, passei por um momento de dificuldade, um momento complicado. Então, enquanto as pessoas não colocarem o nome do que é realmente, e que é uma doença, e que é um problema, e que pode ter ajuda, que necessita essa ajuda, a gente vai criando como se... fosse um ambiente intocável, você não pode falar desse assunto. Exato. Você tem que falar só de vitória, de coisa boa. Só coisas positivas. E por isso que eu acho que... Eu tava vendo, acho que ontem, a entrevista do Gabriel Medina. E foi muito bom. Porque você fala, nossa, o cara é tricampeão mundial de surf. Pô, o cara tem dinheiro, tem uns amigos. Não é possível que ele tá mal. Pô, e tem tanta coisa atrás do atleta quando ele vai performar, sabe? As pessoas não têm noção do que a gente se prepara e às vezes na cabeça, de repente você tem que desligar porque tem um jogo, ou tem uma partida, tem alguma coisa. É muito difícil, muito difícil. As pessoas têm que falar realmente. Então, no meu post, eu quis falar sobre isso, que eu poderia muito bem falar, não foi o resultado que a gente queria e vamos trabalhar. Próxima temporada tem mais? Exatamente. E assim... E foi muito difícil, cara. Eu tive realmente um início de depressão, fui buscar ajuda, acho que as pessoas têm que ajudar, quem também tem um paradigma de buscar terapia, né? Não vou buscar terapia, porque... Acho que todo mundo tem que fazer terapia aqui, né? Não só os atletas, que é uma coisa que você tem alguém pra falar. Um autoconhecimento. Autoconhecimento, você realmente... Então, essa foi uma das temporadas que eu tive mais autoconhecimento em todas, né? Não foi o resultado que eu queria, mas eu tento pegar coisas positivas. E isso foi uma das coisas positivas. Profissionalmente não foi tão bem, mas o pessoal... Passei por uma fase muito ruim, mas que hoje, tô muito mais maduro, sabe? Pra enfrentar outras coisas. Você tá com 30 anos, aí deu esse clique só com 30 anos. Olha quantos anos vividos no esporte pra você... Às vezes a gente liga o automático, né? A gente vai indo, vai vivendo, o ano vai passando, tá tudo bem... Ou você... Tenta mascarar o problema. Ou você mesmo se esconde. Não, isso aí tá tudo bem. Vou encontrar uns amigos aqui, tá tudo certo. Pô, joguei bem hoje e resolvi o problema. Né? Então, realmente... Minha mãe é terapeuta e ela sempre falou, você precisa fazer. Mas você precisa estar pronto a isso. Você precisa querer. Não adianta, vou lá fazer. Não vai ser legal. É um comprometimento. É um comprometimento e você precisa estar aberto a isso. Porque às vezes você vai lá, vai fazer, mas fala, tá bom. Tá, você realmente está falando a verdade pro seu terapeuta ou você tá... Você vai mexer em feridas ali. Ou você tá realmente mentindo porque você pode, isso aí tá tudo certo. A pessoa vai falar e você vai falar, não, tô bem, hoje essa semana aconteceu tudo certo. Mas na verdade não tá. Então precisa ser mais falado e mais comentado isso. E é tão louco esse negócio da terapia, porque parece que às vezes você tá fazendo terapia errado, assim, né? Você às vezes tem essa sensação também, porque é tão intenso. Tem horas que você consegue acessar ali a dor e entender. Tem hora que você tá meio... Será que é por aí mesmo? Eu já me questionei, será que eu tô fazendo da forma correta, da forma que tem que ser feita? Porque não tem jeito. Você tá mexendo em coisas muito profundas, e provavelmente não é a primeira terapeuta que vai funcionar. Já sempre me falaram isso. Falou, cara, você vai trocar uma, duas, na terceira talvez dê certo, talvez na primeira. Então você tem que ali acreditar que vai melhorar.
sabe? Porque tem dias que você fala, nossa, pra que eu vim na terapia? Só me fez piorar. Mas, na verdade, você tá visualizando outras coisas, né? Então, isso é importante. Muito bem. Você tem 2 clubes aí no currículo das grandes torcidas, além dos outros clubes que você já passou. Corinthians e Flamengo. Eles carregam esse peso das torcidas, do que representam também no esporte? Com certeza. Tanto Flamengo quanto Corinthians, acho que a gente viajou em todos os lugares do Brasil, tinha torcida. Então, você parece que você está sempre jogando em casa, né? É um cenário à parte, assim. É um cenário à parte. É um cenário à parte. Por isso que quando esses clubes vêm atrás, é muito difícil falar não, né? A gente sabe do ônus e do bônus, que é jogar num time de futebol, a cobrança é muito maior. Você tem que prestar atenção no que você fala, no que você posta, porque você está representando milhões, né? Não é simplesmente... Você tem que torcer pelo time de futebol também. Tem que torcer pelo time de futebol. Tem que torcer pelo time de futebol. Mas assim, cara, eu gostei demais. Tem gente que se apavora, que é uma coisa muito grande ali, uma magnitude muito grande. Eu gostava. Mesmo da cobrança? Cara, você teve uma cobrança ou você foi acolhido teve. nas duas? Não. A gente teve... Foi muito mais pontos positivos do que cobrança. Mas teve cobrança. Nos dois. Umas cobranças, assim, fortes por resultados não alcançados, que também faz parte do esporte. Acho que a crítica, a cobrança tem que existir. Acho que tem um limite ali, como eu falei anteriormente, né? Que não adianta você só ficar cobrando, mas são times vencedores. Então, e eles querem que todas as modalidades que estiverem vestindo a camisa do clube exato. Sejam vitoriosas. E a sua mentalidade tem que ser vencedora. Então, assim, se for algum atleta falar, chegar lá no clube e falar, não, tá bom. Não, é impossível você conseguir jogar nesses 2 clubes ou nos outros clubes que tem futebol sem essa mentalidade. A mentalidade tem que ser que a gente tem que disputar todas as finais, sempre. Óbvio que não vai sempre acontecer, mas a tua mentalidade tem que ser isso. E aí os 2 clubes gostam de vencer, querem que você vença, mas eles querem que você se entregue. Muitas vezes a cobrança vem porque os torcedores estão achando que você não se entregou o suficiente. Você não lutou pela vitória. Que é a famosa, corpo mole. Então sempre eles falavam assim, cara, a gente entende muitas vezes a derrota, porque é um esporte, mas se você não lutar, a gente vai te cobrar. Então lute, se joga no chão, faça tudo que a gente vai te apoiar. E no Rio de Janeiro, especialmente, tu tinha uma coisa meio celebridade, assim. Porque as pessoas te reconheciam, queriam tirar foto. A torcida do Flamengo tem isso? Tem. Como que era? Tem, ainda mais no bairro que eu morava no Leblon ali, então tem muito flamenguista, né? E como São Paulo é muito grande, né? É difícil ter E ali perto da Gávea, tudo. É difícil ter esse reconhecimento como tinha no Flamengo, né? Ainda mais porque o Flamengo era tetracampeão quando eu cheguei do NBB, então assim, tinha uma história muito grande já com o basquete. Quando eu cheguei no Corinthians, aí era o início de um projeto, era reacender essa chama do torcedor, né? Então o Flamengo foi muito legal, assim, né? Eu amo o Rio de Janeiro, eu amei jogar no Flamengo. Eles falam ainda, volta. Volta. Agora eu joguei o último jogo, tem um torcedor que falou, meu, sai do Brasília, volta pra cá. Então esse carinho também é muito legal. Eu sempre fui muito bem acolhido pela torcida do Flamengo. E nós, atletas, é sempre legal quando a gente é reconhecido na rua pelo seu trabalho. Então, eu ficava muito feliz. E essa ida pro Flamengo teve uma história curiosa, que eu sei que tu já contou. Tinha certeza. E a minha missão aqui é buscar as histórias, as boas histórias. E nosso podcast é um podcast de histórias. E parece que quem te anunciou foi a Ludmilla, é isso? Que história é essa? Foi, eu tinha... Tava em sigilo ainda, né? Mas eu já tinha acertado tudo na minha transferência. Já estava acordado com o Bauru na minha saída. E com o Flamengo eu já tinha acertado. E aí a gente acabou indo pra uma festa da favorita. Era em Campinas. Eu estava aqui em São Paulo. Fui com uns amigos meus. E assim, em sigilo ou não, a gente tava comemorando. Tava feliz, eu tava muito feliz porque era um sonho jogar no Flamengo. E a gente tava ali comemorando. E nisso uma amiga que faz a festa, a Carol, ela sabia... né, ela tinha uns amigos diretores e ela ali comentou, pô, você fechou no Flamengo? Eu falei, fechei. Nisso, a Ludmilla entrou. E aí ela falou, Ludmilla não sei o quê, pô, olha o novo jogador do Flamengo aqui e tal. Aí E a Ludmilla é flamenguista, então, né? por isso ela, nossa, nosso Mengão.
E ela, na época, era o Snapchat. E ela filmou, olha aqui, quem vai jogar no Mengão? Aí eu falei, pô, agora é Mengão, não sei o quê. Meu, eu nem tinha, assim, me ligado. Imagina, só foi pra Ludmilla. Só foi pra Ludmilla, eu nem tinha me ligado, eu tava em êxtase, eu tava num momento muito feliz, tinha atingido um objetivo, que era jogar no Flamengo. E aí, só que foi no Snapchat, eu nem me liguei. Deu uns, juro por Deus, acho que uns 5 minutos. Um amigo meu me mandou mensagem e falou, cara, o que você tá fazendo? Aí eu falei, por quê? Não, meu, Snapchat aqui, todo mundo já viu da Ludmilla, não sei o que e tal. E aí, nisso eu corri e pedi pra Carol falar com a Ludmilla pra apagar. E ela apagou, só que isso foi 5 minutos. O print é eterno. O print é eterno. Tem vídeo e tal. 5 minutos. Juro que foi questão de 5 minutos. A torcida do Flamengo me amou, né? Porque eu fui anunciado falando que agora me engana os caras assim. A torcida de Bauru... Queria te matar. Queria me matar. E tinha algum jogo ainda ou já tinha Não, encerrado? já tinha acabado. É que as pessoas... Eu não tinha anunciado oficialmente que eu tinha saído. E eles estavam na expectativa que tu e eu fui, entre aspas, pelo rival, que a gente já tinha jogado 2 finais consecutivas e a gente tinha perdido pro Flamengo. Então também era um rival. Eu entendi o lado deles, né, na época, só que tinha muita coisa por trás também das coisas ali quando me anunciaram. Quando falaram da minha saída, não foi muito legal, não sabiam a total história, que era assim, um patrocinador grande estava saindo, eu tinha outro contrato, os caras, eu tinha mais 2 anos de contrato, eles queriam tirar um. E nessa hora o atleta nunca pode dar a versão dele. Pra dar minha versão, eu demorei acho que mais de 1 ano, né? Hoje... E aí, nisso, chuva de julgamentos. Chuva de julgamentos. Quando eu fui Mercenário. Quando eu fui jogar lá, e assim, o primeiro jogo da outra temporada foi Flamengo e Bauru, lá em Bauru, né? E eu já sabia do que ia acontecer, ia ser um ambiente muito hostil. Eu não deixei minha família ir, que elas queriam ir, não deixei ninguém ir, e assim, meu, me xingaram assim, o jogo todo. Foi o dia que tu foi mais xingado. Acho que foi o dia que eu fui mais xingado, assim, em toda a minha carreira. Mas aí depois, com o tempo, eles souberam da história toda e hoje, pô, eu tenho um carinho enorme, assim. Meu irmão jogou lá 7 anos, eu joguei lá 4 anos, ganhei diversos títulos, né? Eu tenho meu sobrinho que mora em Bauru. Então é uma história muito, muito bonita Então hoje é só carinhos. Os caras falam, volta, né? E eu me sinto em casa também em Bauru. Mas foi uma história engraçada. E aí depois... Não, é sensacional. É ingenuidade. Só pra Ludmilla aqui. Só a Ludmilla, ela não me anunciou a chegada do Flamengo. Vai postar só pros melhores amigos, só no privado. E nessa questão da rivalidade de torcidas, o primeiro clube dessa torcida mais pesada foi lá o Flamengo. Depois você vem pro Corinthians. E aí como é que foi essa recepção? Ou já tinha passado muito tempo? E como que foi essa... Não, então, quando eu saí do Flamengo, eu fui pra Espanha. Eu passei um ano na Espanha. Daí deu uma amenizada na imagem, digamos assim. Não, eu acho que deu assim, fui fora e depois voltei. E assim, claro, você acaba aprendendo com os erros, né? Esse da Ludmilla é uma história muito engraçada porque aconteceu, mas foi um erro. E tá tudo bem. Eu digo que não é errado errar, né? Você aprendeu. Você aprende sempre com alguma coisa. E aí eu saí do Flamengo muito respeitoso, as pessoas queriam que eu ficasse, mas ao mesmo tempo... Porque eu tive diversas lesões. Quando eu cheguei no Flamengo, eu tava voltando de uma lesão muito grave no joelho. Uhum. Então eu tive lesões musculares e tal. E aí eu fui pra Espanha, então alguns torcedores falaram, pô, o cara não jogou tão bem. Aí os outros queriam que eu ficasse. Mas aí eu fui pra Espanha, todos entenderam que, pô, é muito difícil falar não pra Espanha. E aí, quando eu voltei, eu aceitei esse projeto do Corinthians. Então, do Flamengo não teve essa coisa, vai pro rival ou não vai. Eu acho que foi até... Teve muito carinho. Falou, pô, que pena que você não voltou pro Flamengo e tal, muito boa sorte. E o acolhimento do Corinthians foi muito legal, né? A torcida ali tava voltando a entender, gostar de basquete. Fazia 20 anos que não tinha basquete quando eu voltei, né? Então, essa projeção foi muito bacana. Acho que o primeiro jogo tinha 40 pessoas. E eu já joguei uma final de Sul-Americano que tinha 7 mil. Né? Então foi uma das coisas muito legais de ver esse projeto do Corinthians participar desse projeto. E depois muitos jogos que a gente jogava, cara, o clube inteiro falava de basquete. Né? Então isso foi uma conquista muito legal. Apesar desse momento que tu passou nessa última temporada, que foi emocional, físico, pelo contexto que o clube estava também, não conseguiu avançar, como que fica o teu desejo de seleção? Tu se vê ainda na seleção? É um
um sonho possível ainda? Possível sempre é. Eu tenho um sonho de voltar para a seleção. Eu tenho um sonho de jogar uma Olimpíada, né? Eu sofri com uma lesão muito grave antes das Olimpíadas, 2 meses e meio antes. E que era um momento que tu E eu tava tinha possibilidade. Na época eu estava no meu auge. Então, o técnico que era na época, o Rubem, já tinham falado que ia me convocar. Não tinham me falado que eu ia ficar entre os 12, mas eu ia estar para disputar essa vaga. Então, eu penso muito em voltar para a seleção. Hoje em dia não é mais uma coisa assim... Nossa, eu preciso jogar bem para estar na seleção. Eu quero estar bem no meu clube, eu quero ajudar o meu clube. E eu sei que a seleção acaba sendo consequentemente. Eu sei que não ajuda muito pela essa última temporada, né? Os resultados não foram tão bons, então acaba você também não atingindo o seu 100%, né? Mas é uma coisa que eu almejo, mas também não crio muitas expectativas, né? Já me machucou muito algumas convocações que eu não estava, então hoje se vier, veio, se também se não vier, minha vida vai seguir. E já que tu é tão aberto, como é que é lidar com essa frustração? Você coloca ali como meta, quero, você fica esperando, você tá bem... Às vezes as escolhas que são feitas, você é até melhor, tá num melhor momento. É complicado. Você, com frustrações, principalmente no esporte, é muito duro, né? Por isso que esse ano também tive muitos problemas com isso, porque eu aceitei esse projeto não é da volta de Brasília, mas uma nova administração, um novo capítulo de Brasília, né? E a cidade respirou muito, estava com uma expectativa muito grande e a gente não conseguiu atingir os resultados, né? Então acho que é muito ruim você frustrar com as minhas e as dos outros, né? Então é um trabalho muito árduo. Você tem que... Eu penso muito hoje, claro, com a terapia, eu não consigo controlar. Não consigo controlar os outros. Eu consigo controlar o que eu sinto e o que eu posso fazer. Então, assim, ao mesmo tempo... Você tem que ter a consciência que você deu o seu melhor. Eu acho que isso, a frustração dá uma amenizada. Você fala, cara, eu dei o meu melhor. Se o técnico não me convocou, foi a opção dele. Ele tem os motivos dele. Ele confia mais em outro jogador, ou no momento ele acha que o outro jogador está melhor, que pode ajudar ele. A seleção é muito configurações também. Então, tem chamou um armador, que é na minha posição. Mas eu preciso completar esse cara. E às vezes a minha função é a mesma que a do primeiro. Então, a seleção eu entendi que são vários fatores. Não é só porque você está jogando bem, você vai estar na seleção. Você precisa montar um time ali. Então, é muito complicado também para o técnico, né? Você tem que escolher 12 de não sei quantos jogadores que estão em atividade e que às vezes estão num bom momento. Então, eu tento pensar assim, eu controlo o que eu posso fazer. Eu vou dar o meu melhor. O resto é bônus. O resto é bônus. Então, é isso. Você tem que estar bem com você mesmo. O ruim é quando você não dá o seu melhor. Aí é uma briga interna com você e com você mesmo. Porque a gente, ser humano, a gente sabota fácil, né? Principalmente, não vou treinar, dieta. Em vez de comer uma salada, mas uma massinha hoje melhor, né? Então, é uma briga interna que você tem que ter com você mesmo e tentar dar o seu melhor. Você tem que estar com essa consciência limpa para também você não... A frustração vai existir, mas para não comer você vivo, entendeu? Sim. E esse período véspera de Olimpíada foi arrasador. Qual foi a lesão? Foi o cruzado anterior. Eu machuquei... Você já sabia que não ia dar tempo de voltar? Não tinha condição nenhuma. E é muito louca essa história, porque a gente tava na Venezuela, jogando a Liga das Américas como se fosse a Libertadores. Era a semifinal contra o Flamengo. E faltando 1 minuto para acabar o jogo, eu fui saltar, meu joelho foi para dentro. E eu senti um estalo muito grande, de sair carregado. Só que a gente acabou ganhando. E aí no dia seguinte a gente ia jogar a final. E aí... Tinha os médicos do Flamengo que estavam lá, me ajudaram, os físios de Bauru. Eu fiquei a noite inteira fazendo teste, tratando, vendo o que poderia ser. E acontece muito que, assim, tem um teste de gaveta do joelho que você percebe do cruzado. O meu ainda estava dando um falso negativo. Então, eu tratei e no dia seguinte eu fui treinar. Eu tava com uma dor, assim, surreal. Mas eu treinei e o técnico falou assim, e aí, você vai jogar? Eu falei, vou jogar. É final de campeonato, tô nem aí. Até então a gente não sabia o que eu tinha. Parecia uma torção de joelho comum. Eu voltei pro hotel, fui almoçar. O meu diretor conseguiu uma ressonância no hospital lá. E eu fui fazer. Quando eu fui fazer... Antes do jogo? Antes do jogo. Quando eu saí da sala, o cara falou, você rompeu o cruzado, não tem condição nenhuma de você jogar. Desabou.
E aí eu lembro que eu liguei pra minha mãe e, cara, comecei a chorar. Falei, meu, bem nesse momento, você começa a se questionar muito, né? E aí, depois caiu um pouco a ficha da seleção, depois de um tempo. Mas o momento mais marcante pra mim foi quando, na abertura das Olimpíadas, no desfile, eu vi o time do basquete, apareceu a câmera. E eu tava em casa da minha mãe, tava lá fazendo físio, aí sim eu comecei a chorar. E tipo, caiu a ficha e falei, puta, eu podia estar lá. Que eram teus companheiros? Que eram meus companheiros, que eu tava no melhor momento, pô, se jogar uma Olimpíada em casa, sabe? Depois eu fui lá, assisti os jogos com ele, torci com eles. Mas, cara, esse foi um momento muito difícil pra mim. Porque pro atleta de esporte olímpico, Olimpíada é o ápice. É o ápice. Então, você pode ganhar Pan-Americano, você pode ganhar Copa do Mundo, sei lá, Mundial, diversos títulos aí, Liga Nacional. Agora, a Olimpíada e a vivência, e na verdade não é nem eu preciso vencer uma Olimpíada, ótimo, excelente, isso é o topo. Mas vivenciar uma Olimpíada. Então, você falou do Pan-Americano, eu fui campeão em 2015 em Toronto. E é uma mini Olimpíada, que você entra na vila, você tem acesso com outras pessoas de outros países. Então você fica com aquele gostinho, falando, cara, e a gente falava assim direto. É um preview, assim. A gente falava assim direto, falei, imagina as Olimpíadas, como deve ser. Né? Então, é o que você falou, é o auge do auge. Então você vai falar, vou jogar um Mundial de Basquete. Pô, é muito massa. Você joga com todos os países, mas uma Olimpíada é o auge, é o que o atleta quer estar ali, é os melhores, é a nata do esporte tá ali. Então, óbvio, qualquer atleta que fala assim, não, Olimpíada pra mim tem nada. Não, acho que o objetivo, o sonho de todo mundo é jogar uma Olimpíada. Tem 2 anos pela frente. 2 anos pela frente que vão trabalhar pra estar lá. Eu vou estar, na minha posição, vou estar com 33, então é um momento que também se tá mais maduro como atleta, como ser humano. E é isso, é trabalhar, é pensar no clube, tentar primeiro melhorar o Brasília e aí, quem sabe, consequentemente, eu vou estar na seleção. E aí, nessa coisa da relação bem profunda dos sentimentos do atleta com ele mesmo, tem um elemento na tua vida que é ter um irmão jogador e um irmão com uma carreira muito bem sucedida também. Como que era lidar com essa comparação interna, talvez, ou essa inspiração? Primeiro, isso é um dos motivos que minha mãe não queria que eu jogasse basquete. Ela nunca falou, você não vai jogar, ela nunca me proibiu nada. Mas ela depois me contou que lá dentro ela não queria que eu jogasse. Por causa dessa comparação, né? Tem um lado positivo nisso. Se a gente ser 10 anos de diferença, tem um gapzinho e ele ser de outra posição. Então, o jogo dele era completamente diferente do meu. Né? Isso ajudou um pouco. Mas no começo da minha carreira, eu era o irmão do Fischer. Quem que era o irmão do Fischer? Não era Ricardo, não era nada, era o irmão do Fischer. Tanto que, quando depois de 2 anos que eu comecei o profissional aqui, eu fui jogar com ele. Eu joguei 2 anos com ele. E o meu nome era Ricardo. Eu botei Ricardo na minha camiseta. Primeiro R. Que o Fischer tá com ele. E depois eu botei o Ricardo, né? E felizmente não teve tantas comparações. Era mais isso, tipo, o irmão do Fischer, né? Eu lutei para o rótulo que você eu lutei para conquistar meu espaço, né? E tanto que quando ele parou de jogar, eu continuei como Ricardo na camiseta. E aí um dos diretores que hoje da Liga de Marketing, a gente foi almoçar um dia, ele falou, cara, eu tava no Flamengo, inclusive. Ele falou, por que você não volta com o Fischer? Eu falei, não, cara, o Fischer é meu irmão, eu sou o Ricardo, eu quero ter esse. Ele falou, cara, o Fischer hoje é você que tá jogando aqui. E o Fischer é mais forte, assim, você botar, o Fischer está... E aí eu voltei com o Fischer. Mas, felizmente, eu e meu irmão, a gente conseguiu lidar bem, assim. Ele também sempre foi... nunca teve muito isso. Ele falou, cara, não, meu irmão é melhor que eu. Então, a gente sempre levou muito na brincadeira. Ele não tinha essa vaidade. Aí, a gente nunca teve essa vaidade. Não, você vai chegar aqui, você é meu irmão mais novo e põe a bola em mim. Então, a gente sempre levou muito na esportiva isso. E dessas histórias curiosas também, eu achei uma passagem em Nova York bem interessante. De um recorde, ainda já foi superado. Conta pra gente como foi e a experiência de jogar no Madison Square, que é
A nata, nada nata, é um templo, né? E não só do esporte, acho que de cantores, né? De artistas, né? de eventos. No coração de Nova York. Isso é uma marca legal, até falei ontem num programa. Eu sou o único brasileiro que tem um triple-double na NBA. E um triple-double que quem não joga na NBA fez lá. É uma história muito... Começa um ano antes disso acontecer, né? Eu tava de férias em Nova York e o Jefferson Williams joga hoje no Pinheiros, ele tava no mesmo time que eu e a gente tava de férias. E a gente pagou um passeio no Madison. E aí a gente tava lá passeando no Madison e tal. E aí a turma foi assim pra direita e a gente olhou assim, tava quadra assim, ó. No canto, a gente olhou. Pô, vamos lá, pelo menos pisar, né? Na quadra. A gente correu, pisou com o pé direito e falei, vai que um dia a gente joga aqui, né? E aí morreu. Aí depois de um ano, um dos diretores do Bauru falou, cara, a gente foi convidado pra jogar pré-temporada lá e a gente vai jogar no Madison. E a gente vai jogar no Washington. Coisa mais improvável de acontecer. Assim, a gente tava até na seleção, tava treinando. Eu falei, para, Vitinho. Era o diretor. Eu falei, não, é sério, a gente vai jogar lá em Nova York e em Washington. Ele falou, cara, até a ficha cair, foi umas viagens mais legais. Que a gente fez. O Guerrinha foi muito legal, que ele deixou à vontade. A gente foi lá pra ganhar, mas era um momento que a gente tinha que aproveitar ali, né? E... Vocês venceram o jogo? Não, perdemos de 16. Foi um jogo bom até, mas o Guerrinha também sabia que tinha que colocar todo mundo pra jogar, né? Todo mundo tinha que aproveitar a oportunidade. É muito legal estar ali. Mas foi muito marcante. Foi assim, começou que a gente não... A gente chegou, sei lá, uns 5, 6 dias antes, a gente não treinou no Madison. A gente treinou no Madison no dia do jogo. E a gente levou nossos familiares, o Guerrinha deixou a gente levar pra viagem. E aí de manhã foi uma excursão pro ginásio, né? E aí eu lembro que a gente tinha 40 minutos de treino, acabou o treino, a gente ficou lá. Tirando foto. Até expulsarem. Quando falaram assim, as cheerleaders precisam treinar, vocês podem sair. A gente, não, beleza, vamos sair agora. E aí foi muito legal. Indo pro jogo, a gente vai pela 7ª Avenida ali e a gente tem que ir pelo ônibus fazer uma volta inteira no Madison pra entrar no estacionamento. E já começou muito marcante ali, que a gente... Pô, o Madison, como você falou, é uma nata. Todos os filmes aparecem o Madison. E aí apareceu no telão, tipo, Bauru contra Nova York hoje à noite. Tipo, já começou assim, né? E aí a gente entrou e tudo olhava o carro dos caras, a gente entrava no vestiário. Vocês estavam querendo umas crianças deslumbradas. Umas crianças. E aí, lá é diferente, a imprensa entra no vestiário pra falar... E, cara, foi uma coisa assim... E eles muito cheio também, porque qualquer jogo que tem... Não tava lotado, mas tava muito cheio. Que era o primeiro jogo do Porzingis em Nova York. Uhum. E o staff de Nova York foi muito legal. Ele falou assim, cara, vocês aproveitem, a gente vai fazer tudo aqui pra vocês aproveitarem esse momento. E a gente foi pro aquecimento, cara, o aquecimento vinha assim, a gente ficava olhando assim. Tal. Aí, na época era o Carmelo Anthony, tava no time, e a gente... eu aqueci olhando pro cara e tal. E aí começou o jogo. No primeiro pulo bola, a bola veio pra mim e veio o Carmelo marcar. Eu falei, cara, eu já vou até passar a bola. Demorou uns 10 minutos pra gente sintonizar no jogo e começar a realmente jogar. E aí, cara, eu nem tava me ligando nas estatísticas, eu tava realmente aproveitando o momento. Aí no último período, a gente tava um tempo técnico, o Guerrinha tava falando, o diretor me cutucou assim. Porque no Madison tem um placar e embaixo... Tem mini TVs que aparece a sua estatística de cada jogador que tá jogando. Aí ele me cutucou e falou, viu, falta 2 rebotes pra fazer um triple-double. Aí eu olhei, cara, eu nem lembro o que o Guerrinha tava falando. Deu a vida. Não, eu nem lembro. Você já saiu? Eu nem lembro o que o Guerrinha tava falando, eu levantei e falei, para. Aí cara, o Guerrinha com a prancheta assim, tipo, me olhou e falou, mas o que esse cara tá falando? Eu falei, gente, é o seguinte, falta 2 rebotes pra fazer um triple-double. Se eu gritar sai, vocês saem. Aí os caras, não, beleza. Aí fomos. Cara, cara, eu nunca fui de correr muito com rebote. Depois eu vi o vídeo, eu ia que nem um louco. Tentava pegar. Aí no finalzinho do jogo, tem até um vídeo. A bola, rebote, assim, começa a quicar. O Hetzheimer e o Robert Day, na época, gritaram. Vem. Todo mundo aproveitando assim, a bola quicando. Eu peguei, os caras começaram a gritar. A gente falou, meu, torcida... Não, e os caras, tipo... A torcida falou, mano, os caras estão perdendo de 15 pontos. Os caras estão comemorando. O que tá acontecendo? Mas foi um dos momentos foi um dos momentos mais lindos, assim, da minha carreira. Porque eu já tava muito feliz de jogar no Madison. E eu lembro que eu saí da quadra, dei uma entrevista, fui pro vestiário, assim. E aí peguei o telefone, vi mensagem do meu irmão, da minha mãe, do meu pai.
E, cara, eu coloquei a toalha assim, comecei a chorar, agradecer, porque foi até hoje é um momento muito marcante, assim, vai ficar pro resto da minha carreira. Essa história é muito boa porque é como a vida nos surpreende. É muito louco. Quando a gente menos espera. Porque, assim, não era uma competição. Não é algo que você pode colocar ali na lista de desejos pra realizar. Ah, que o Bauru jogue em Nova York. Não. É uma coisa muito louca. E, assim, e foi muito marcante também ver os dois americanos, que hoje o Larry é um brasileiro, mas tinha o Robert Dade, e falou assim, cara, eu sou de lá, eu não tive a oportunidade de jogar na NBA, vim pro Brasil e de repente eu tô, tipo, jogando com o time da NBA. Então, pra eles é muito forte também, sabe? Foi uma coisa simbólico pra muito eles simbólico, também. muito simbólico. Foi muito legal que depois do jogo a gente desceu na Times Square pra comer. E acho que a gente entrou em algum hard rock, já era tarde. Quando a gente entrou no restaurante, tava passando nosso jogo no Sports Center, assim. Foi muito massa. E aí a atendente começou a olhar e falou, vocês estavam jogando. Então, assim, foi muito marcante, assim, essa viagem. E como que foi que eles conseguiram esse amistoso? Então, começaram... eles estavam... O pessoal da Liga e da FIBA, eles começaram a falar com o pessoal da NBA Brasil, que a NBA veio e fechou um patrocínio na época com a Liga, com o Brasil, e eles queriam trazer a NBA mais forte pro Brasil. Então, eles fizeram um acordo, quem fosse ou campeão brasileiro ou campeão da Liga das Américas ia ser convidado. Então, começou o Flamengo, jogou lá e jogou aqui. E aí depois o Bauru foi um ano que a gente ganhou tudo, era um timaço. E aí acabou sendo esse convite, né? Então é muito legal. Tomara que volte agora os convites pra gente jogar, ou eles vierem pra cá, ou a gente pra lá, porque, cara... Experiência Franca única. foi, em Brooklyn jogou, vale muito a pena, é muito legal. E até falando disso da NBA e do crescimento dos esportes americanos, como a gente chama aqui no Brasil, você sente, assim, o pessoal mais interessado também pela modalidade por conta do contato com a NBA? Ou Eu acho que nesse tem um ponto positivo e negativo. a comparação? Tem a comparação, do mas assim, rendimento? não, mas como a NBA veio muito forte pro Brasil, você tem jogo na TV quase todo dia. Então, muitas pessoas que você pode parar na rua e falar assim, você gosta de basquete? A pessoa gosta. Não, eu amo, já fala todos os nomes dos caras da NBA. Eu falei, e do Brasil, já assistiu? Não. Não, não conheço ninguém do Brasil. Tem? Então, esse é um ponto, assim, as pessoas se apaixonaram pelo basquete, mas infelizmente, eles são totalmente ligados ao NBA e no NBB não muito. Então, pode passar um jogo, lógico, O nível é diferente também. você colocar, sei lá, o Anderson Varejão aqui, as pessoas reconhecem, o cara tem 2,10, vou falar, joga basquete com certeza. Mas muitas vezes você vai no Parque Ibirapuera, já fui com outros jogadores, ninguém reconhece. E os caras estão com a camiseta da NBA, jogando basquete, mas eles não sabem. Então, tem um lado negativo aí que acaba o pessoal não sabendo muito do Brasil. Mas, com certeza, massificar o basquete aqui no Brasil, essa modalidade aqui no Brasil, a NBA foi importantíssima. E esse ano, depois de passar por toda essa experiência psicológica, de evolução, de maturidade, a tua ideia é continuar jogando aqui no Brasil, dar sequência nesse trabalho lá em Brasília? Ano passado eu tinha um objetivo muito de sair, as janelas de transferências são diferentes, então não aconteceu muito, mas hoje meu objetivo é continuar no Brasil e fazer esse time voltar ao topo do que ele merece. Eu aceitei esse projeto por causa disso. E eu, como líder desse projeto, não é porque agora foi um ano ruim que eu vou falar, então vou sair fora. Né? Então, eu acho que isso não é um líder de verdade. Então, eu quero continuar em Brasília e fazer esse projeto realmente colocar Brasília onde merece. Você consegue ver nomes que estão surgindo aí no basquete brasileiro? Como é que tá a nossa geração atualmente? Tá muito boa. Tem muitos jovens bons hoje. Tem o Didi que tá na NBA, tem Caboclo que apareceu que é muito novo, o Iago que já tá consolidado, tem o Gui Santos. Eu não vou falar todos, que daqui a pouco eu vou esquecer, o pessoal fala, você esqueceu de mim. Mas tem jovens muito bons. Né? Uns 2-3 anos atrás a gente estava muito preocupado com essa renovação de ciclo. O que vai ser do Brasil? Não tem jovens aí muito fortes. Mas a gente tem 8 jogadores muito bons, até da minha idade, né? A gente ainda é jovem,
Mas tá vindo uma garotada muito boa aí da base. Como, de novo, alguns bons técnicos estão começando a saber que o mais importante é a gente ter que cuidar da base. Então a gente está começando a melhorar, está tendo campeonatos da confederação, tendo mais campeonatos da base. Então isso está resultando em atletas de 19, 20 anos aí já jogando 20, 25 minutos, né, no profissional, que era coisa muito difícil de acontecer. Então é porque tem muito talento. As histórias dos jogadores que estão contigo hoje, são teus companheiros, eles começaram muito cedo também no basquete ou alguns de forma mais tardia? É muito difícil, né, você entrar no esporte muito velho, com 16, 17. Então a maioria hoje, principalmente no meu time, né, eu tenho grandes amigos pessoais, um que eu conheço há 20 anos, que eu comecei a jogar com ele, mas a maioria das pessoas começa com 10, 11 anos. Claro que tem alguns casos esporádicos que os caras falam, esse cara tá jogando há 2, 3 anos. Né? E você vê como evoluiu. Mas a grande maioria da massa começa muito cedo. Muito cedo. E aí, o Ricardo Fischer, empreendedor, e o pós-carreira? Você já tá pensando, tem um restaurante e tal, mas dentro do esporte tem algum sonho também de... Tenho. Falta tempo. Não tô te aposentando. Vamos lá. Não, mas eu já penso muito... eu converso... Quero ter uma... Eu penso ou em ser um GM, de cuidar de uma equipe, acho que com a minha vivência ia ajudar muito os times, né? Ou cuidar de atletas. Cuidar de atletas realmente um direcionamento de carreira. Uhum. Né? E em negociações. Negociações e usar a imagem. Acho que hoje os atletas estão vendo que dá para usar nossa imagem além do esporte. Além das quadras, das 4 linhas. No marketing. No marketing, de conseguir patrocínios. Porque hoje você vê lá fora, tanto no NBA como até o futebol, cara, a maioria dos atletas ganham mais dinheiro em marketing do que no próprio clube. Então, isso também é uma quebra de paradigmas que eu gostaria de fazer. Né? Eu já penso muito assim, tem outros atletas que estão começando a pensar, mas é uma coisa que eu tenho, talvez quando eu acabar minha carreira, ir para essa parte. Eu gosto bastante. Você era uma criança muito agitada? Como é que era? Não era nada, era tranquilo. Era tranquilinho? Era tranquilo. Sei. Minha mãe, vamos ligar pra tua mãe pra tirar a prova. Minha mãe e meu pai podem falar que eu era muito tranquilo, assim. Só fugi um pouco da escola, mas... queria mais jogar. Mais jogar. Não, às vezes a diretora fala, o cara está atrasando no colégio pra entrar na aula. Por quê? Tava na quadra jogando, né? Mas de resto era tranquilo, assim, não tava muito problema, não. E essa decisão de vou ser jogador profissional, como que foi tomada e levada? Porque já tinha a experiência do teu irmão, então já tinha um preview familiar para essa conversa. Cara, até os 16 anos de idade, eu me divertia jogando. Não que eu não me divirta hoje, mas eu nem pensava em ser profissional. Só que aos 16 anos, um empresário chegou e falou, cara, você tem muito talento, e eu acho que eu quero te levar pra Suíça, já tem um time lá. Você quer ir? Eu tava no 2º ano de colegial. Cara, e aí foi uma decisão assim, meu pai e minha mãe sentaram comigo e falaram assim, e aí, você quer ser jogador profissional? Aí eu falo, quero. Eu falei, então você vai lá e vai ser jogador profissional. Vai dar seu melhor, você vai 100% pra virar isso. Né? Porque se assim, você tá largando a escola... momentaneamente, depois eu terminei meu ensino médio, mas você vai largar aqui no meio. É isso mesmo que você quer? Eu falei, não, é isso que eu quero. E aí, desde então, meus 16 anos que eu fui pra Suíça, eu virei profissional. Né? Infelizmente, no Brasil não dá pra conciliar os estudos com o basquete. Né? Hoje, infelizmente, tem os cursos à distância, que eu já fiz alguns, gosto de fazer, mas essa foi o ponto, assim, chave que eu falei, bom... Eu decidi, é o que eu quero e eu vou buscar isso. Então, desde então, eu sou atleta profissional. E como é um menino tão novo, assim, chegando num outro país para jogar? Pô, eu sofri muito. Logo no começo, eu fui antes, passei 4 meses lá. Meu irmão tava jogando lá, eu fui. Aí, era um técnico turco, o cara me amou. E ele foi para o Besiktas, na Turquia. Ele virou técnico e falou, eu quero que você venha para cá fazer um teste. 10 dias.
Fui com 16 anos. Isso da Suíça? Você tava na Suíça? Tava na Suíça, aí eu Turquia. Não, eu voltei pro Brasil nas férias e tal, e fui. Só que eu fui direto pra Istambul. Então você imagina, um menino de 16 anos, sozinho em Istambul. Eu fui completamente sozinho. Istambul naquela época, isso eu falo em 2012, 2013, quase ninguém falava inglês. Sozinho. E eu acho que eu chorei por uns 5 dias seguidos, assim. Eu ficava no Skype com a minha mãe e com meu pai o dia inteiro. Já, fui lá, acabou a luz, eu não tinha o que fazer. Tava sozinho. Foi muitas histórias, assim. Mas foi um aprendizado gigantesco, assim, pessoalmente. Eu aprendi a cozinhar, aprendi a tomar minhas decisões. Aprendi a ser um profissional de me entender, de descansar, de treinar, Foi uma experiência, assim, foi muito doloroso no começo, mas hoje eu dou graças a Deus que eu fui. Que eu sou uma outra pessoa. Essa vivência que eu tive lá fora foi muito massa, assim. Eu era um garoto, jogava muito bem aqui, chegou lá, o cara falou, você é mais um, você é um profissional e eu vou te cobrar igual. Só que eu tinha 16 anos de idade. Então essas vivências de estar perdido na cidade, eu lembro uma história muito boa. Depois, acho que do 4º, 5º dia, eu liguei pra minha mãe, ficou assim, não aguento mais você também chorando, meu. Sai aí na rua, meu. Pega o nome. Vai dar uma volta. Não sei o quê. Não aguento mais você aí. E aí eu até brinquei, tirei uma foto eu falei, vê se dá pra pronunciar essa frase aqui dessa rua de Istambul. Mas aí eu fui. Cara, andei, encontrei um shopping. Cara, eu demorei umas 5, 6 horas. E eu não tinha naquela época não tinha telefone. Quando eu voltei, minha mãe, onde você tava, caramba? Que você não voltou depois? Demorou 6 horas pra você voltar. Eu falei, mas você falou pra eu sair agora. Não, mas não era pra sumir assim do mapa 6 horas. Mas foi uma experiência, assim, muito boa, foi muito legal, assim. Eu sou grato por ter passado por isso. Aqui a gente pergunta coisas, assim, não preparadas, fora da pauta. Lá vem. Não, mas é porque é legal isso. Porque, assim, o público conhece o atleta por essa imagem da perfeição, essa imagem do resultado, a imagem da performance. E ele não sabe, às vezes, os posicionamentos, as ideias. Então, eu queria que tu primeiro falasse quais são as coisas que você gosta muito, além do basquete e do esporte. Quais são tuas habilidades como Ricardo, que está sem uniforme aí. Sem uniforme. E também sobre os teus medos olhando para a vida. Cara, meu hobby coisa que eu mais gosto de fazer é cozinhar. Eu gosto muito de cozinhar, poucas pessoas sabem disso. E eu gosto de receber amigos em casa, cozinhar e tomar um vinho, nos divertir, conversar. Um dos programas favoritos também é conhecer novos lugares, restaurantes. Eu adoro isso. Como um bom taurino, eu adoro comer. Mas é mais essas coisas que eu faço. Adoro viajar, mas no dia a dia mesmo, cara, Netflix, gosto de conhecer novos restaurantes e cozinho. Acho que é mais ou menos isso, o Ricardo fora das quadras. E sou um cara muito família e sempre gosto de estar com os amigos. Acho que isso é o essencial, meu. E o medo? Cara, o medo... É difícil falar assim, eu tenho um medo... Eu vou te falar o meu, então. Eu morro de medo de galinha, por exemplo. Não. Se é pra falar isso, eu odeio bicho. Pode ser Qualquer tipo de bicho? Não, cachorro tu gosta. Mas, vai no meio do mato. Tem uma cobra lá, esquece. Eu vou correr como você nunca me viu. Isso aí eu não gosto, não, cara. Lá no meio do mato... Inseto também? Inseto também. Ih! Não gosto. Isso aí a gente chama de guri de apartamento lá no Rio Grande do Sul. Sabia. Guri de apartamento. Guri de apartamento. Criado com vó, né? Criado com leite de pera. Joga bolinha de gude no carpete, né? Mas, cara, isso acho que se for por aí, os meus medos é isso aí. Puta, não, eu falei só pra descontrair, que é o medo de galinha. Eu tenho, de fato. Mas o medo mesmo, assim, o que te apavora, te paralisa ou... Acho que perder minha família. Acho que eu sou muito apegado a eles. Minha base é meu porto seguro. Qualquer dificuldade que eu tenho, eu sei que eu posso contar com eles. Então, acho que meu maior medo hoje é estar longe deles, assim, né? Felizmente tem telefone, tem FaceTime, tem um avião aí que a gente pode se encontrar, mas acho que perder um deles hoje é o meu maior medo. E pra encerrar essa vibe meio psicológica, de van, no encontro com o Ricardo, que começou lá no basquete, bem novinho, que matava aula pra
que tá na quadra, que tava sempre na quadra, que começou a se interessar pelo esporte, se apaixonar pelo jogo. O que você hoje diria para aquela criança que depois se desenvolveu dentro do esporte? Cara, parece clichê, mas aproveita. Aproveita viva o momento, né? Eu tinha muito de pensar lá na frente. Não, eu preciso fazer, porque como é que vai ser daqui? Cara, viva o hoje, aproveita muito, porque realmente passa muito rápido. Eu comecei com 16, hoje já tô agora em maio, eu faço 31. Então, assim, eu vivi muitos altos e baixos e todos foram muito importantes. Então, assim, e que eu falaria pra ele continua com esse amor que você tem pelo esporte. Muito bem, poesia, falou que tem medo de cobra, tem medo de bichos. Não joga nenhum aqui, né? Não tem nada que mais? Aqui, né? Contou que anunciou a contratação da melhor forma só pra uma cantora com milhões de seguidores. E foram muitos bastidores que a gente descobriu hoje um pouquinho mais aqui no nosso podcast. Você já sabe qual que é o processo por aqui. Se inscreva aí no canal, compartilhe com amigos. E a gente sempre vai se encontrando para contarmos histórias, então, do esporte e da vida. Até mais.